Olá, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a Revolução de 30 e os impactos que tiveram na educação, na expansão da educação naquele momento. Para explicar a Revolução de 30, eu inicio dizendo que foi um golpe ao invés de uma revolução. Um golpe de Estado, que depois o presidente Washington Luiz, em outubro de 1930. O que contribuiu para esse movimento, o crescimento desse movimento em 30, foi que os populares já estavam em uma situação de desgosto, pois desde 1929 já havia, passando uma crise econômica, após o assassinato do político paraibano João Pessoa. Então, assim, as pessoas já vinham com aquela comoção de que não estava mais gostando de como vinha sendo governado, tanto estados, como a presidência. Esse golpe aconteceu por quê? No contexto histórico, as eleições vinham sendo fraudulentas. Então, por ter essas fraudes, como ocorriam essas fraudes? Os presidentes não eram escolhidos pelos populares, pelo voto popular. Claro, havia o voto ali, porém existia a fraude. Então, mesmo que as pessoas votassem no político A, se fosse determinado, entre esses fraudulentos, esses golpistas, que fosse determinado que fosse o presidente B, seria ele. Então, as pessoas votavam, mas a voz delas não saía, porque não era colocado o presidente que as pessoas queriam. Porque esses presidentes que eram escolhidos eram presidentes que defendiam os seus interesses, não da população. Aquela política do café com leite. Quando chegou esse período eleitoral, o Washington Luiz nomeou o presidente sucessor a ele, Júlio Prestes, Então ele seria o seu sucessor. Essa indicação, de Júlio Prestes, ela rompeu com esse poder que vinha alternando Minas Gerais e São Paulo. Por isso que eles não deram suportes a Prestes. Então ele já criou aquele atrito. Então, como o Júlio Prestes foi, indicado a ser sucessor de Washington, tudo parecia indicar que seria Júlio o novo presidente. E assim aconteceu. As eleições foram realizadas e a maioria dos votos foram para Júlio. Porém, diante dos resultados, alegaram fraude e rejeitou essa validade das eleições. Foi rejeitado essa votação. Foi indicado como uma fraude. Então, resumindo, com toda essa situação de troca de poder, chegou o momento que Getúlio Vargas foi indicado para ser o governo provisório. E todos esses acontecimentos foi, na verdade, uma luta de poderes, de elite. Em momento nenhum, por isso que eu falo, como eu falei no início, não foi uma revolução, porque a revolução, acredito que vem dos populares. O desejo dos populares de mudança e eles fizerem ali aquela revolução. Então, acredito que foi o golpe, declarado realmente um golpe, porque era uma guerra onde estava se defendendo o que a elite queria, o que era o melhor para o meu negócio, não por querer mudança, por ajudar os populares e os demais. Era só em virtude dos seus próprios interesses. E o impacto que teve na educação na época é que o governo priorizou, deu preferência ao ensino superior, ao invés da educação, básica para as massas. Então, acredito que era mais viável naquele momento, a educação para todos, para a massa, para os populares, para os menos favorecidos. Infelizmente, foi desviado, o intuito naquele período na educação para o ensino superior. E foi isso que Vargas, e Juscelino Kubitschek
manteve a tendência ao ensino superior, o ensino para a elite, ações que beneficiasse aquelas pessoas de elite, que era o que eles participavam. Então, isso foi o maior impacto na educação naquele momento. Não dedicar, né, a educação básica às massas, e sim a educação elitista, né, com a educação superior. Essa é a forma que eu consegui compreender e explico isso para vocês. Uma boa noite, muito obrigada. Tchau, tchau.